Isso é tão injusto. Se ele gosta de garotas magras, por que ele quis ficar comigo? Por que ele me colocou nessa situação se eu não tô nem perto de ser atraente pra ele? Eu não mereço isso. Faz 2 anos em que eu conheci esse cara fofo, enquanto estava estudando na biblioteca do meu bairro. Ele entrou e ficou procurando alguns livros no lado oposto da sala e eu não conseguia parar de olhar pra ele. De repente, ele começou a andar em minha direção. Eu nunca fiquei tão nervosa. Então eu tive que tirar os olhos dele e olhei para a tela do meu computador para que ele não notasse. Mas ele era tão fofo que eu não podia deixá-lo escapar. Então eu criei coragem para ir falar com ele. Oi, eu sou a Nicole. Me apresentei. Ele me cumprimentou de volta e me disse seu nome. Eu disse a ele que era nova na cidade e estava procurando por alguns amigos. Ah, sério? Eu também sou novo aqui. Ele se sentou à minha frente na mesa. Tivemos uma conversa ótima e até saímos para passear juntos. No final do dia, descobri que tínhamos a mesma idade. Nós nos demos bem imediatamente e trocamos nossos números. Depois daquele dia, passamos muito tempo juntos e nos conhecemos melhor. Eu realmente gostava da companhia dele e sempre imaginei como seria bom se ele fosse meu namorado. Mas um dia, ele me disse que teria que se mudar para outra cidade. Eu senti meu coração partido. Ele perguntou se poderíamos manter nossa relação à distância e que, no fundo, ele queria ficar comigo. Mas eu estava tão segura que não daria certo. Então, no final, decidimos desmanchar, mas prometemos um ao outro que, se estivéssemos na mesma cidade novamente, e se ainda estivéssemos solteiros, tentaríamos de novo. Com o passar dos dias, tentei me manter ocupada, esperando que algum dia iria parar de sentir a falta dele. E por um tempo senti que estava melhorando. Mas no fundo, não estava. Eu me sentia constantemente estressada e pensava demais porque eu estava sentindo muita falta dele. Eu nunca tinha sentido tanta falta de alguém assim antes. Depois de um tempo, eu não conseguia mais aguentar, então decidi ligar para ele. Parece que ele também sentiu minha falta por muito tempo. Então, ambos concordamos que seguiríamos nosso relacionamento, mesmo que isso significasse estarmos juntos à distância. A gente conseguiu manter nosso relacionamento à distância e sempre nos visitávamos quando havia uma chance. Nos apresentamos para nossas famílias e ele se tornou parte da minha e eu me tornei parte da dele. Fizemos muita coisa juntos, como jantares, e saímos de férias com todos juntos. Tudo estava indo muito bem, até que ele começou a sair bastante e ver aquelas lindas e magras garotas por todas as partes. Sinto que foi nesse momento que as palavras e comentários dele sobre a minha aparência ficaram um pouco duros demais. Um dia, do nada, ele começou a me contar sobre as garotas que via no clube. Você conhece aquelas garotas no clube? Aquelas que têm um corpo bonito e usam vestidos bonitos? Por que você não perde peso para se parecer um pouco mais com elas? Depois daquele dia, ele continuou me dizendo que não gostava de gordinhas e que não estava mais atraído fisicamente por mim. Eu não sabia o que pensar ou sentir. Num momento ele era tão carinhoso, mas logo em outro passava a ser tão frio. Fiquei me questionando, pensando, ele realmente me ama? Ele vai terminar comigo porque eu sou gorda demais pro gosto dele? Eu estava tão confusa. Eu então disse a ele que tentaria fazer o possível para perder peso e ter uma aparência melhor. Mas como ele continuava fazendo todos esses comentários grosseiros, eu não pude deixar de ficar chateada. Eu não entendo! Por que você decidiu ficar comigo desde o início se não está atraído por mim? Eu gritei. Eu não merecia isso. Não, porque eu tenho sido uma boa namorada. Eu cuidei bem dele, eu nunca menti ou o enganei. Mas ser gentil não tem nada a ver com ser gordinha, não é? Ele respondeu. As palavras dele me deixaram em pedaços. Depois daquele dia, comecei não só a me odiar, mas a minha aparência também. Fiz tudo o que eu pude para me encaixar na definição dele de beleza. Mas eu estava lutando.
Eu comi muito menos, me exercitei muito mais, mas meu peso parecia não diminuir. Então, decidi ir ao médico para uma consulta e acabei sendo diagnosticada com a síndrome do ovário policístico, o que tornou ainda mais difícil para que eu perdesse peso. E enquanto eu estava infeliz lidando com tudo isso, eu ouvia dos nossos amigos algumas fofocas sobre ele estar paquerando outras garotas, e isso me deixava muito insegura. Tudo isso me deixou extremamente estressada. Pouco tempo depois, descobri que ele se tornou viciado em medicamentos e acabou gastando todo o seu dinheiro com eles. Chegou ao ponto em que ele não tinha mais de onde tirar e estava sem pagar o aluguel por muitos meses, até que acabou sendo expulso. Mas, felizmente, não demorou muito até ele perceber que não era desta maneira que ele queria viver. Então, por dependência química, decidiu ir à reabilitação e se tratar. Depois de um tempo, meu ex-namorado conseguiu recuperar o controle de sua vida. Então decidimos dar ao nosso relacionamento nova chance. Dessa vez foi um pouco difícil. Ele se mudou para um lugar que ficava bem longe de onde eu morava. Conseguíamos apenas conversar através do FaceTime. Passávamos horas ao telefone todos os dias. Mesmo conversando muito, eu ainda preferia estar perto dele. Elaborei, então, um plano para conseguir um lugar para ele perto da minha casa. Tudo o que ele precisava fazer era preencher uma única solicitação, mas devido à sua história de dependência e estadia na reabilitação, seu pedido foi negado. Eu estava me esforçando tanto para tudo dar certo, mas, na verdade, tudo estava dando errado. Eu estava exausta de tentar resolver todos os nossos problemas para que ficássemos juntos, e ele também. Sabe o quê? Vamos parar com tudo isso, ele disse. Parar com o quê? Eu perguntei. Nós nunca vamos dar certo. Eu não gosto de garotas gordinhas e você sabe disso. Meu coração ficou partido. Todo esse tempo eu estava tentando de tudo para o nosso relacionamento dar certo. Por nada. Ele morava longe demais e eu tentei trazê-lo para perto. Ele não gostava de garotas gordas, então eu estava tentando perder peso. Ele não enxergava que eu estava fazendo tudo isso por causa dele. Por causa da gente. Depois daquele dia, tivemos uma grande briga. E ele se recusou a falar comigo novamente. Ele me bloqueou em tudo. Eu sentia tanto a falta dele que até perguntei aos meus amigos se eles podiam falar com ele por mim, pelas redes sociais. Eu não entendo. Eu tentei de tudo para fazer nosso relacionamento funcionar, para melhorá-lo. E ele não enxergou isso? Será que ele sabe que eu choro até dormir toda noite? Nós terminamos alguns dias depois. Eu estava muito triste e sozinha. Ainda me senti mal por muito tempo, depois de tudo que aconteceu. E, infelizmente, durante todo esse tempo, eu estava começando a perder peso, esperando que ele voltasse comigo por estar mais magra, mas ele nem notou a minha mudança. Um tempo depois do fim do nosso relacionamento, finalmente me senti melhor e percebi que ele não me amava por quem eu era. Ao invés disso, ele me amava por quem ele queria que eu fosse. A situação me fez pensar. Por que eu estava dando meu amor a alguém que não estava me valorizando? Por que eu me mudaria para ser alguém que é justamente o oposto de quem eu sou? Já passou um tempo desde o término do nosso relacionamento e agora eu posso dizer com confiança que finalmente eu tô feliz sendo eu mesma e mudando apenas o que é melhor para mim. Mas, no entanto, ainda tô tentando perder peso para me tornar um pouco mais saudável. Eu até comecei a gostar da minha nova dieta e de fazer diferentes tipos de exercícios. Eu queria compartilhar essa história com vocês porque, afinal, você não pode forçar ninguém a te amar. Tentei perder peso porque eu queria que ele me amasse, mas ele me deixou mesmo assim. Você me entende? Você deve amar a si mesma. Se você quer mudar, certifique-se de se transformar de dentro para fora. Por você, não para outra pessoa.